Bom dia, meus queridos alunos do EJA A, C e D. Aqui o professor Renato, professor de matemática, com mais uma videoaula, a quinta videoaula. Aproveitem essa aula, vai ser um momento de revisão, rever os últimos assuntos que nós estudamos nas aulas anteriores, tá? Espero que todos estejam bem e aproveitem. Vamos lá. A gente vem trabalhando nessas últimas aulas anteriores, gente, a geometria do espaço, né? A geometria espacial. E eu vou trazer para vocês aqui algumas questões abordando este assunto que é bem simples da gente compreender. Vamos lá. Aqui eu trago aqui uma questão que envolve um prisma quadrangular, gente, ó. Ele está informando para nós que tem 30 centímetros de altura e a aresta da base mede 12. Então, ele de altura tem 30 centímetros e a aresta da base, esse pedaçozinho aqui, ó, cada pedaçozinho desse aqui é 12 centímetros, porque é um quadrado. Quadrado é uma figura plana que tem os quatro lados congruentes, quatro lados iguais. O que ele está pedindo para nós? O que ele deu? Altura, 30 centímetros, 12 a aresta da base, e agora o que quer? O que ele quer? Determine o volume. Então vamos aí à resolução. Para a gente calcular o volume, gente, a gente precisa da área da base e multiplica pela altura da figura. Ó. A área da base a gente não tem. Se a gente não tem, nós vamos calcular. Bom, vamos lá. A aresta da base na questão é 12 e a altura da figura é 30 centímetros. Então, a área da base. Como é que a gente calcula? Qual é a figura que está na base? Um quadrado. Como é que a gente calcula a altura de a área de um quadrado? É lados vezes lado, né? Que a aresta ao quadrado. Então, fica. Tira o azinho de aresta e substitui pelo valor que é 12. Então, fica 12 ao quadrado. Como é que a gente resolve essa potência? Quem manda na potência é o expoente. O expoente é 2. Então, indica que a base será repetida duas vezes e depois multiplicada. Então, é 12 vezes 12. 12 vezes 12, quando você realiza essa multiplicação, dá 144. Então, a área da base da figura é exatamente igual a 144 centímetros quadrados. Por que é centímetro quadrado? Porque a área, toda a área, ela dá ao quadrado. Como aqui é centímetro, centímetro quadrado. Se fosse metro, seria metro quadrado. Se fosse decímetro, seria decímetro quadrado. Agora vamos para o volume, que é justamente o principal que ele pede para nós determinarmos, que é o volume. Então, para calcular o volume, você precisa da área da base para multiplicar pela altura do prisma. A área da base a gente acabou de encontrar, que é quanto? 144. Vai lá, substitui, tira o AB, substitui por 144 vezes a altura. Quanto é a altura? 30. Quando a gente realiza essa multiplicação, 144 vezes 30, arma a conta e multiplica, dá 4.320. Então, gente, o volume do prisma é exatamente igual a 4.320 centímetros cúbicos. Ó, aqui já é o cubo. Por quê? Porque é volume. A área dá ao quadrado e o volume dá ao cubo. Por que dá ao cubo? Porque o volume tem três dimensões. As dimensões são largura, comprimento e altura. Aí no final, o volume é centímetros cúbicos. Ok? Vamos à frente aí, mais uma questão. Nós temos aqui, gente, um cubo. Essa figura espacial é um cubo. E ele está dizendo que a aresta da figura é 2,5 centímetros, certo? Para a gente determinar o volume de um cubo, é a aresta ao cubo, certo? Aí você pegando aqui a fórmula do volume de um cubo, você pega aqui a aresta. Quanto é a aresta? 2,5 centímetros.
vai lá, ó, tira a letrinha A de aresta e substitui por 2,5 elevado a 3. Como é que a gente resolve essa potência? Na potência, sempre quem manda é o expoente. O expoente é 3, isso quer dizer que a base vai ser repetida 3 vezes e depois multiplicado. Certo? Primeiro a gente multiplica de 2 em 2, não dá para multiplicar 3 de uma vez, tem que ser de 2 em 2. Então fica 2,5 vezes 2,5 dá 6,25 vezes o 2,5 que está esperando. Quando você multiplica 6,25 vezes 2,5, monta a conta de multiplicar e multiplica, o volume deu exatamente igual a 15,625 centímetros cúbicos. Ó. Todo o volume no final é ao cubo. Se a unidade aqui é centímetro, no final fica centímetros cúbicos. Então aqui, gente, nós temos o cubo, e desse cubo pediu-se o volume. E a fórmula do volume de calcular de um volume de um cubo é aresta vezes aresta vezes aresta, né? Vamos à frente. Vamos aqui a mais essa terceira questão, bem simples, ó. Nós temos aqui um prisma. Esse prisma é um prisma quadrangular, gente, ó. A base é um quadrado, o lado é 12, certo? E a altura do prisma é 40. Então aqui, o que tem? Tem a base, tem o lado da base da figura e tem a altura do prisma, certo? O que ele quer? O que ele está pedindo? Calcule a área da base e a área lateral. Ele quer duas coisas aqui, tem duas informações que ele está pedindo para nós encontrarmos: a área da base e a área lateral. Então vamos nós. Para a gente calcular a área da base, né, desse prisma, esse prisma é um prisma quadrangular, então a base é um quadrado. Se a base é um quadrado, como é que a gente calcula a área de um quadrado? Lado vezes lado. Então fica assim, a aresta elevado ao quadrado. Quanto é a aresta na figura? Lá é 12 centímetros, então fica 12 elevado ao quadrado. Como eu resolvo 12 ao quadrado? 12 vezes 12. 12 vezes 12, 144. Então, a área da base, que foi o primeiro pedido, deu exatamente igual a 144 centímetros quadrados. Então, vamos nós. A segunda coisa que ele pediu foi a área lateral. Tudo bem. Para você calcular a área lateral, você precisa do número de faces laterais para multiplicar pela área de uma face. Vamos observar lá a figura novamente. Ó, ele está querendo só a área lateral. Na área lateral, quantos retângulos rodeia a figura? São 4, certo? Tem 4 retângulos ao redor que formam essa figura, certo? E vindo agora para a fórmula, trazendo para cá, ó, o n é o número de faces. Quantas faces tem rodeando a figura? 4 vezes a área de uma face. Eu não sei quanto é que é a área de uma face, então a gente vai ter que calcular. Ó. A face é um retângulo. Para calcular a área de um retângulo é base vezes altura, certo? Então a gente calculando a área de uma face, e quando a gente substitui aqui, ó, multiplicando por 4, a gente tem a área lateral da figura. Então vamos aqui, a área de uma face. Quanto é a base? Na figura, a base é 12. E quanto é a altura da figura? 40. Quando você multiplica, na conta de multiplicar 12 vezes 40, dá 480 centímetros quadrados. Então a área de uma face é 480 centímetros quadrados. Então vem para cá, ó, o número de faces é 4, já substituí. A área de uma face a gente acabou de calcular que é 480. Quando você multiplica 4 vezes 480, dá 1.920 centímetros quadrados. Então, a área lateral desse prisma é exatamente igual a 1.920 centímetros quadrados.
Ok, gente? Então é bem simples. É só você ter atenção e compreensão do que está se dando e do que está se pedindo. Vamos aqui à próxima questão. Nós temos aqui um paralelepípedo. Como é que a gente calcula? Ele está pedindo para nós aqui determinar o volume desse bloco. E esse bloco tem um formato de um paralelepípedo retangular. Um paralelepípedo retangular tem três dimensões. Tem um comprimento, que no caso aqui da figura é 10 centímetros. Nós temos a largura desse bloco, no caso aqui é 8 centímetros. Nós temos a altura do bloco, no caso aqui é 9 centímetros. Para a gente determinar o volume dessa figura de um paralelepípedo, é só a gente multiplicar as três dimensões, certo? Comprimento, certo? Vezes largura, vezes altura. A vezes B vezes C. Então, vamos lá, substituindo aqui, o comprimento é 10. A largura, que é B, é 8. Você vai lá e substitui, vezes. A altura, que é C, 9. Quando a gente faz essa multiplicação aqui, ó, não dá para multiplicar os três de uma vez. Tem que ser de 2 em 2. 10 vezes 8, 80. 80 vezes 9 dá 720 centímetros cúbicos. O volume desse bloco, que é um paralelepípedo retangular, deu exatamente 720 centímetros cúbicos. Tá, gente? Vamos mais uma questão de revisão. Nós temos aqui, nós estamos trabalhando nessa questão aqui, planificação de uma figura espacial. E ele está falando aqui de pirâmides. O que ele está querendo que você identifique aqui, ó? Qual dentre as figuras a seguir representa a planificação de uma pirâmide quadrangular? Então veja aqui, ó. Observe aqui. Pirâmide quadrangular, a base é um quadrado. O item A, nós temos aqui uma figura que não é um quadrado, ó. Quantos lados tem o item? A base da figura A? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui é uma pirâmide heptagonal. Então não jamais será o item A. No item B, nós temos uma figura na base que tem 5 lados. Se tem 5 lados, jamais será uma pirâmide quadrangular. Será uma pirâmide pentagonal. Nós temos aqui no item C, na base dessa figura tem 6 lados. Uma figura que tem 6 lados é um hexágono. Então aqui é uma pirâmide hexagonal. Também o item C não poderá ser. No item E, nós temos aqui, ó, um triângulo na base. Se eu tenho um triângulo, então aqui eu tenho uma pirâmide triangular. E aqui só nos restou, gente, ó, o D. Quando você olha para a figura que está aqui aberta, é um quadrado. Pronto. Você identifica logo. Então, você olha logo para a base. Se a base é um quadrado, então é uma pirâmide quadrangular. No caso aqui, gente, se fosse uma questão do Enem, você marcaria o item D. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado bem essa aula. Foi algumas questões que eu trouxe para vocês de revisão, baseado nos últimos assuntos que nós estudamos, tá? Fiquem com Deus e estudem, tá bom? Obrigado.